Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos de volta ao Pipoca Plus. E antes de mais nada, tá aí o grande Fábio comigo de novo. Tamo junto, vamos lá para mais uma análise, né? Esse expansivo universo da Marvel continua aí apresentando novos filmes. E eu já adianto, eu gostei. Polêmica. Então, né? Vamos finalmente falar aí de Thor, Amor e Trovão. Assisti um pouquinho depois. Fábio assistiu no primeiro dia, né? Na estreia. Não, esse filme da Marvel é sempre na estreia. Assim, é porque teve o negócio da pandemia e tal, mas Viúva Negra eu vi na estreia. Shang-Chi eu vi na estreia. Eternos vi na estreia. Homem-Aranha vi na estreia. Doutor Estranho vi na estreia e Thor vi na estreia. Eu acho que o último filme da Marvel que eu não vi na estreia foi, sei lá, Capitã Marvel. Mas eu vi 2-3 dias depois, então tá de boa. Então, né? Eu vi um pouquinho depois, mas finalmente assisti. Mas falando um pouquinho aí do filme, cara, como eu assisti assim no segundo final de semana, eu tava fugindo de spoiler. Eu admito que eu consegui, normalmente eu consigo, porque eu saio de tudo quanto é rede social quando lança filme grande assim. Mas assim, eu tava preocupado que eu tava vendo muita crítica negativa do filme. Eu falei, o povo já caiu matando em cima de Doutor Estranho. Eu falei, agora Thor parece que não tá tudo isso. Na verdade, ô Victor, que unanimidade na fase 4, só Homem-Aranha se volta pra casa. Sabe? Todos os outros, assim, Viúva Negra a gente criticou aqui, a gente não gostou muito. Shang-Chi é um filme legal, mas não é nada marcante assim, né? É ok. É um filme assim que, poxa, eu vou lembrar pra sempre na minha vida, né? E Eternos também não foi um filme assim que, né, que a gente se apegou muito. Memorável. Até acho que esses dois últimos, junto com o Homem-Aranha Você Volta Pra Casa, são os melhores, viu? Também na acho. minha modesta e humilde opinião. Eu sei que tá todo mundo caindo de pau nesse Thor novo. Entendo quem não tenha gostado, sabe? Super entendo. Mas é aquilo, né? É a sensação que a gente tem ao ver o filme, né? É muito pessoal isso, né, Victor? Eu não vou discutir com um cara que é mega fã de comic books, de quadrinhos, e queria que a história do Gore fosse melhor contada, fosse do jeito que era no quadrinho, que a poderosa Thor rendesse como rende no quadrinho e que tudo fosse igual ao quadrinho. Eu entendo o cara que acha que deveria ser assim. Mas eu gosto quando vem uma ideia totalmente diferente que o cara não tá esperando. Tipo, ele vê o filme e ele vai. Por mais que ele não tenha gostado do filme, ele chega e fala, pô, ficou uma porcaria isso. Mas pelo menos o cara tá vendo uma coisa que ele não esperava. Assim, eu não vejo muita crítica de gente que lê quadrinho, não. Realmente, o povo pegou. Até o público mais casual pegou. Assim. São bem isso. Pegou no pé desse filme, cara. Assim. Eu acho ele mais ou menos do mesmo nível de Shang-Chi. Eu acho que o povo pegou assim, indo direto à análise do filme, eu acho que o povo pegou muito pesado com esse filme. Eu não sei o motivo que levou a isso, mas tipo, eu acho ele muito melhor que o primeiro Thor, por exemplo. Não, eu porque não gosto a crítica ela tá bem descentralizada, né? Porque tem uns que não gostaram por tal motivo, tem outros que não gostaram por tal motivo, e a reunião é sempre a mesma, né? Resumindo, não gostaram, né? Os que não gostaram de um motivo e os que não gostaram por outro motivo. Mas vamos falar um pouquinho dos pontos do filme, analisar o filme no geral, aí depois a gente dá um pouquinho da nossa opinião. Cara, no começo do filme a gente já meio que é apresentado ao Gore ali, um visual bem diferente dos quadrinhos. Quem lê quadrinhos sabe que ele era um alienígena, metal. No filme não, ele tá bem humano, né? Mas ele tem feições humanas. Ele é um alienígena, isso fica muito claro, né? Pela cor de pele e tal. Mas é um alienígena interpretado pelo Christian Bale, então você não tem como achar. Por exemplo, a mecânica diferente da do Thanos. O Thanos, ele tem traços humanos, mas você percebe que é uma criatura, né? Que não é um ser humano, porque ali no meio do mock-up, que inclusive o Josh Brolin, curiosamente, disse que foi muito fácil de fazer, porque ele parecia que estava num teatro para ninguém assistir, que ele disse que ele teve essa sensação, que ele estava num local e ele atuava sem estar de fato no local, né? Não sei se ele fez isso meio que criticando ou de repente dizendo que foi fácil de fazer porque não é necessário muito para trabalhar num filme quando você faz aqueles mock-ups e tal.
ele deu essa ideia. Tipo, pra mim foi fácil porque me parecia um trabalho pequeno, né? Vamos resumir assim. Uhum. O Christian Bale não. O Christian Bale eles preferiram ir na toada do... O cara é um baita de um ator. A gente vai colocar só uma maquiagem nele. E o estilo do filme, ele é esse mesmo. Ele tem um visual bem cafona até em alguns pontos, né? Em alguns sentidos. Visualmente falando. Somos cafona sim, nós aceitamos. Tanto do Gore, quanto do próprio Zeus, enfim. De vários personagens desse filme tem um visual bem cafona. É proposital nesse caso, nesse sentido. E eles preferiram trabalhar com a maquiagem. E é até bom que tenham trabalho com a maquiagem, porque do jeito que tá decaindo o CGI da Marvel, assim, consideravelmente, né? A gente já viu aí matérias falando sobre isso, sobre problemas com os artistas que trabalham, enfim, que é muita demanda para pouco tempo de entrega, enfim. A percepção que a gente tem é que, de fato, alguns trabalhos de CGI, né? Não estão sendo feitos porcamente de propósito, como eu sugeri aqui para você quando eu falei de She-Hulk. Eu acho que não tem nada é mais uma questão estrutural mesmo. Não tem nada de artístico, de pontos artísticos, né? Porque eu ponderei com você que o design da She-Hulk talvez fosse tosco de propósito no trailer que saiu. A gente não chegou a fazer uma análise, mas eu falei pessoalmente com você e tô aqui colocando agora no canal. Eu pensei que fosse uma coisa mais para esse sentido, né? Só que agora com essa crise do CGI aí que foi revelada, já tenho certeza que é realmente um problema, como eu disse e falei, né, estrutural mesmo da Marvel com os artistas que trabalham com VFX e essas coisas. Mas eu já tinha falado pra você na época que com certeza não era isso, porque uma coisa é você usar alguma coisa tosca em uma cena, como por exemplo nesse filme mesmo, aquela cena que o Thor segura as duas naves, que é inclusive referência ao comercial do Van Damme. Dá pra ver que aquela perna é totalmente artificial segurando. Sim. Mas é propositalmente tosco. Agora você usar um CGI totalmente tosco na série toda não faz sentido, entendeu? Então, mas é o que eu falo, esse universo, né, esse UCM, ele tem esse contraste, porque apesar de ser tudo um universo só, cada trabalho ele tem esses pontos que são muito específicos, né? E aí você vê, por exemplo, a série do Cavaleiro da Lua se passando no mesmo terreno de Miss Marvel. Sabe que você tem dois pontos ali que a iluminação, o trabalho artístico são bem diferentes, os tons são bem diferentes, mas se passam no mesmo universo. Esse ponto que eles fazem, as coisas assim, Thor, o CGI parecer mal feito de propósito, essas coisas, são coisas que eles, ali até acho que futuramente vão brincar com isso nos próprios filmes, viu? Não vi nada do Reed Richards chegar lá, esticar o braço, aí a pessoa, um trecho do filme do Quarteto Fantástico eu tô imaginando aqui, ele estica o braço, a pessoa vê, ele fala, isso aqui é um efeito especial de cinema. Uma coisa meio mistério, né? Em Homem-Aranha 2. Que é aquela coisa do tipo, parece real, mas não é. Qualquer hora eles vão brincar com isso. Uma coisa é a direção de arte diferente. Claro, conforme muda diretor, é óbvio que você vai ter uma direção de arte ali diferente. Mas outra coisa é, tipo, ser tosco por ser mal feito. Sim, isso é condenável. Não no caso do Gore, eu acho que a maquiagem do Gore, para o que se propõe, tá de boas ali, né? Mas o resto do trabalho artístico do filme que a gente pode falar mais à frente. Não, então, isso que eu ia complementar sobre o Gore. Uma das poucas coisas, assim, normalmente eu sou contra mudar a aparência do personagem. Mas assim, no caso do Gore eu gostei, cara. Porque o Christian Bale deu um ar meio bem doido, bem maluco pra ele. Então assim, eu gostei. Acho que é o único ponto positivo do Gore. Sim, é uma atuação meio teatral, né? Por exemplo, apesar de o filme ser todo muito galhofa, muito piadeiro, nas participações do Gore não costumam aparecer piadas, né, do longo do filme. Isso deixa ele bem destoado, até do próprio filme, né? A gente já pode até falar o veredito, assim, do que a gente achou do Gore. Cara, desculpa, mas ele não oferece perigo em momento nenhum do filme. Assim, como risco, realmente concordo. Não, ele foi um vilão assim, tipo, totalmente descartável, cara. Sim. Problemas que a Marvel tem desde a fase 1 com vilões, né? Talvez eu não diga que ele vai ser esquecível por conta do ator, né?
ia falar, é um vilão esquecível. Eu acho que não. Tipo, vilão esquecível pra mim, Ghost no Homem-Formiga e a Vespa. É o típico vilão esquecido, né? Porque no final do filme você... Qual a relevância disso aí pra trama do próprio filme e pro MCU, que a gente sempre gosta de colocar, né? Como um todo. Zero. E aí sempre vem a comparação com o Thanos, né? Por que Thanos funcionou? Porque o Thanos, ele foi integrado ao universo cinematográfico Marvel de maneira marcante, né? Não dá pra fazer o mesmo do Gore. O Gore aparece, no final do filme começa a análise como spoilers, né? Ele morre, e daqui pra frente, o que vai ter de Gore? Daqui pra frente, nada. Entendeu? Esse que é o problema. E, cara, você não sente aquele clima de perigo que tinha com Thanos, que tinha com... Claro, é da Marvel, mas não é o que eu te falei até em off. Porra, em X-Men Dia de um Futuro Esquecido, cara, tu sente o perigo ali das sentinelas. Pô, tu sente também o perigo, por exemplo, em Doutor Estranho com a Wanda. Sim. Você sente o clima pesado, o esse clima é o melhor... de perigo que ninguém tá a salvo. É a melhor analogia, o melhor contraste. A Wanda. Porque a gente não superou o fato de a Wanda ter sido o vilão do último filme, que foi Doutor Estranho. Mas, com certeza, é a didática do vilão muito bem feita. Tanto pelo roteiro, sim, quanto pela atriz, enfim, com todos as coisas que ajudaram, né? A história ajudou muito, a personalidade do vilão, né? Em vários aspectos. E até aquela questão de desapego, né? Porque a Wanda Maximoff é um personagem conhecido de todo mundo. Já estava nos filmes, em outros filmes anteriormente, atuando como heroína. Então tudo isso ajuda a funcionar, né? Como um bom vilão. Porque você tem aquele sentimento pelo personagem. O personagem do Gore, sei lá, você fica pela primeira cena um pouco, né, compreendendo a situação, né, quando ele vai lá e mata o deus dele, que também não me lembro muito bem o que era o deus do que? Da luz, né? Não, o negócio é assim. Brega pra cacete também, que é muito Taika Waititi, esse deus aí. Troço horroroso, um cara tudo brega, tudo patifão, assim, né? Fanfarrão e tal, enfim. Um estilo bem esquisito lá, que eles fizeram aquele deus do Gore. E o Gore foi lá e matou, né? Não só ele, como as outras criaturas do reino dele lá e tal. Então, a partir dali ele assume a personalidade que ele no começo do filme não tinha, né? Que é de vilão. Condensando também com a ideia da espada, né? Que a espada é a Necrosword, né? Que é a matadora de deuses e tal. Que aqui eles não deixam claro se tem simbionte no meio. Óbvio que não deixariam claro, porque eles não podem, sem a sinalização da Sony, né? Usar esse termo. É bom contextualizar, porque nos quadrinhos ela contém simbionte. Sim. Ela é feita de simbionte. E como ela surge do nada, eu imagino que possa ser ali um simbionte de fato, né? Porque o simbionte tem essa coisa de surgir em alguns lugares e tal. Que a Marvel pode usar de maneira ilúcida, né? Mas que eu não sei se era a ideia. A espada aparece falando na cabeça do Gore e tal, e aí a partir dali ele começa a ficar ensandecido, né? Também em virtude da morte da filha, né? E depois as coisas vão acontecendo no filme com a ideia de ele ser o carniceiro dos deuses, como no quadrinho. Porém, aqui a gente só vê ele matando esse deus, né? Na cena inicial. Porque qual outro deus que você viu em cena ele matar? Eu não vi nenhum. Então. Não tem mais a partir dali. É tentativa só dele matar o Thor. Só off, né? Mostrou só em off lá e tal, enfim. Eu acho que isso ajuda na hora de a gente fazer uma análise negativa do Gore, né? Porque de fato ele não foi perigoso no filme, como se imaginava que seria, pelo bom ator que tem, aquela coisa toda. O potencial dele não foi resgatado, digamos assim. Mas as partes negativas minhas acabam por aqui, porque eu acho que fica só com o Gore e o CGI. E assim, um outro ponto do filme que eu jurava que ia ter muito mais coisa. Dava a entender nos trailers e em coisa que vazou que teria bem mais coisa, era os Guardiões da Galáxia, né? Eu até acho que não, viu, Victor? Desde que começaram a vazar as imagens do set, né? A presença do Quill e dos outros Guardiões no filme,
já me parecia uma coisa que seria bem comecinho e chega. Pelo menos o meu pensamento, eu já tava imaginando que seria desse jeito. Porque inclusive, não tinha uma cena deles em Nova Asgard, acho que foi até que você que falou. Parecia, né? Mas não era. O pessoal tava achando que fosse, mas não era. Eu sei que tem muita gente que vai reclamar de mim. Como é que você pode gostar desse filme e não gostar muito de Thor Ragnarok? Só eu devo ter essa opinião no mundo todo. Eu gostei mais desse do que do último. Porque eu achei que Thor Ragnarok, muito mais naquela expectativa do que você imagina que vai ter no filme, acho que as coisas foram muito aceleradas. Em 20 minutos já tinham resolvido milhares de problemas do filme. Eu fiquei bastante chateado com aquilo. Aquilo ali não dá. Sabe, Vitor? Não dá. Porque quem hoje reclama do humor do filme e reclama que o filme ele acaba muito rápido, pra mim não faz sentido os caras reclamarem disso nesse e não reclamarem disso no último. Porque o último ele tinha muito humor, ele é bem assim... Eu acho que esse realmente ele passou mais, a carne passou um pouco mesmo do ponto. Mas lá também tinha bastante, então eu cheguei nesse aqui esperando isso, sabe? Vai ter mais piada. Não, mas aí que tá. No Thor Ragnarok a gente tem essa comédia, pastelão, a gente tem muita improvisação. O Taika Waititi incentivava os atores a improvisar e tal. Meio tiririca, né? Tiririca na escolinha do barulho. Inventa na hora que você vai falar aí. Inclusive aquela cena que ficou ótima ali em Thor Ragnarok, do Thor falando que o Loki virou uma cobra e tal. Aquilo ali foi totalmente improvisado. Cara, aquilo ficou ótimo. É uma comédia pastelona? Mas eles pegaram esse conceito de comédia pastelona e levaram ao extremo nesse novo filme. Tem coisa que não... e tal. Mas é aquilo, tipo, não me incomodou o humor desse filme, me incomodou a aceleração do processo. E acho que Thor Ragnarok, se não fosse o Hulk ali, que é realmente uma coisa que ajuda a dar um up no filme, coisa que esse filme novo não teve, assim como não teve Loki, que prejudica, óbvio, né? Porque a química entre Chris Hemsworth e o Tom Hiddleston era ali fantástica, né? Muito boa mesmo. Até nos filmes que as pessoas consideram ruins, a dupla funcionou muito bem, né? O Korg assume esse papel, né? O Korg, então, aí você tem um declínio, né? De tudo, de proximidade com o Thor, de tudo. O Loki era o personagem oposto, né, do Thor. E faz muita falta. Faz muita falta. Só que, óbvio, né? Não só por conta de roteiro, mas por conta de universo Marvel, não tem como ter Loki nesse filme. Então eu acho que isso pode ter prejudicado um pouco também. E que Thor Ragnarok teve muito bem. Até o ápice, né, da dupla foi ali. Eu acho que isso é um ponto que Thor, Amor e Trovão teve que lidar. E, sei lá, me trouxe um resultado satisfatório. Eu entendo quem não tenha gostado, mas volto a repetir, eu gostei. Mas assim, falando ainda das cenas, assim, dá pra enumerar várias cenas de humor pastelão. Algumas eu acho que combinou. Umas são ótimas, são um deleite. A Cabra, o Mjolnir com o Stormbreaker com o ciúme. Eu achei genial aquele. Não, essas duas, assim, a cena da Peraí, vê se não é uma coisa chapliniana, sem sacanagem. Coisa do Peter Sellers. As cenas da Cabra, cara, que eles usaram o som do meme. Eu achei aquilo ali, nossa, eu me rachei de rir no cinema. E a cena do Mjolnir, principalmente que eles colocam em um plano lateral, o martelo chegando, né? Não, tipo assim, é de uma percepção humorística que só vai irritar quem tá afim de ver o filme mais sério do mundo do Thor. Porque eu achei genial, achei muito engraçado isso aí. Mas agora, em compensação, cara, eu não aceito aquela desculpa. Eu não aceito aquela cena de Zeus descendo as escadas segurando a sainha. Benji, pelo amor de Deus. Exageraram no figurino grego, né? Não, cara, eu entendo que tinha os gregos usavam aquela espécie de saia e tal, mas pra começar, não era curtinha daquele jeito. E pra começar, por que ele tem que descer a escada segurando daquele jeito se, porra, a saia era pequenininha? Aquilo ali foi só pra fazer comédia. Não é sério, é muito tosco. Alívio cômico puro. Mas então, essa coisa dessa breguice, né, torna isso aceitável. Porque, pra mim. Porque tá se propondo a isso. E ao que se propõe, esse filme tira uma boa nota. Porque se eu for... Vamos lá, eu vou ver o filme do Deadpool. Né? Vou fazer aqui uma analogia. Por mais que eu saiba que o tratamento do Deadpool nos quadrinhos, ele é humorístico mesmo.
E o do Thor não é. Eu entendo. Faço as reflexões, mas entendo a maneira que eu vou colocar aqui esses pontos. Eu vejo o filme do Deadpool. E o filme do Deadpool, ele tem pouquíssimo humor e ele tem muita seriedade. Aí eu falo, mas esse filme não se propôs a ser isso. Então, me causa estranheza. E eu, ao mesmo ponto que tô vendo aquilo ali acontecer, falei, não era o que eu esperava, não era o que eu queria. Eu tô aqui assistindo isso aqui e tô achando ruim. Eu entendo. Agora, a proposta era essa, né? A proposta era trazer esse Thor pastelão, que o Chris Hemsworth vem nos últimos anos se mostrando um bom ator de humor, com boas gags e tal, enfim. E agora que ele assume praticamente a titularidade do filme, né? Como não foi em Thor Ragnarok, que ele pode Inclusive ter sido tem um rumor que aquela cena... pode falar. Inclusive tem um rumor que aquela cena dele montando o Mjolnir como se fosse uma vassoura lá Harry Potter foi ideia do Chris Hemsworth. Do próprio, sim. Pô, genial ali. Referência a Harry Potter no filme do Thor. Quem imaginava isso? Pô, muito bom, muito bom. Eu falei, pô, muito bom. Porque eu estava preparado para ver isso. E acho que a maioria das críticas que foram feitas a esse filme, eu entendo. Eu tô falando a maioria, tô falando todas. A maioria é de gente que imaginava que não seria isso. Que não seria assim. Não, mas, cara, eu acho que, porra, depois de Thor Ragnarok, o pessoal já esperava alguma coisa assim. Mas é como eu falei, cara, eu acho que eles erraram... levou, tipo, o fim de Asgard na brincadeira. E as pessoas gostaram. Não, sim. Né? Mas, cara, o pastelão era mais contido. Piada sempre teve no MCU. O Taika Waititi, ele só pega essas... Ele pega essas piadas e leva pra um nível mais pastelão, mais nível sessão da tarde. Eu sei que, tipo, por exemplo, Vingadores Era de Ultron, até a chegada de Thor Ragnarok, era o filme mais piadista do MCU. Superou até Guardiões da Galáxia com James Gunn. Porque Vingadores Era de Ultron é uma piada a cada 2 minutos. Acontecendo uma coisa séria e de repente vem uma brincadeira, vem uma piadinha. Isso refletiu muito na postura dos diretores e dos roteiristas de Guerra Civil. Pois eles perceberam que Era de Ultron tinha como principal falha o excesso de humor. Porque ele lidava com uma destruição massiva de uma cidade, ele lidou ali com várias mortes ao longo do filme, enfim, uma coisa, aquele ambiente de desastre mesmo, né? Que se propõe um filme dos Vingadores, óbvio que tem que ter isso. Porém, ele não... A postura dos próprios Vingadores de fazer uma piada a todo tempo, Guerra Civil meio que dá um beliscão naquilo ali. Já em posse de outros diretores, de outros roteiristas, Guerra Civil lida com aquilo ali, olha, morreu gente lá em Sokovia, né? E os Vingadores eles foram pra casa, né? E o filme lida com isso várias vezes, né? É a cena da mãe lá que vai dar a bronca no Tony Stark, depois a cena do próprio Barão Zemo que fala isso, repete isso, o general quando passa o Tratado de Sokovia, tudo isso é colocado justamente criticando, meio que indiretamente, lógico que ninguém vai fazer isso com a cara limpa, mas meio que criticando a postura dos próprios personagens no filme anterior. Eu acho que ali faz sentido a pessoa reclamar de Vingadores Era de Ultron, porque não era pra ser assim. E isso, inclusive, depois, com um alinhamento de roteiro, foi corrigido em Guerra Civil. Aqui não! Em Ragnarok eu entendo os caras dando o Korg lá falando, ainda dá pra pegar um pedacinho pra ajustar e depois explode tudo. Asgard fala, bom, agora não dá mais. Pô, genial, legal, show de bola. Porque a proposta era essa, entendeu? Então acho só incoerência de quem reclama do humor desse filme. Porque eu esperava ele assim, esse filme ser assim. Porque se no primeiro foi assim, eu já imaginava nesse muito mais. E é exatamente mas é esse o problema. Se já era absurdamente escrachado em Thor Ragnarok, porra, eles pegaram e levaram ao extremo, cara. Virou quase um filme de comédia, muitas cenas ali. Sim. Porque não então, tem um catálogo, né, Vitor? Um catálogo assim, um filme da Marvel, ele tem que ser extremamente engraçado ou ele tem que ser extremamente sério. O cara vai dar tudo isso pra mão do diretor e fala, vê aí o que você faz. O diretor, no caso, é diretor e roteirista, porque o Taika Waititi, dessa vez, ele escreve e dirige, né? Em Ragnarok ele só tinha dirigido. O roteiro foi escrito por outra pessoa. Fala assim, ó, faz o que você, a sua cabeça, eu vou te dar a liberdade. O Caio vai e fala, a liberdade é pra você fazer o que você quiser com esse filme aqui. Entendeu? Inclusive, e ele teve a liberdade e fez, entendeu? Chamou a Natalie Portman de volta, fez ali o arco dela e tal. Já eu vou falar disso, mas só uma coisinha.
pra quem não sabe, o Taika Waititi já tá confirmado como o que vai dirigir uma nova trilogia Star Wars. Tem muita ligação, que eu acho, com o universo Skywalker, não é? Então, assim, gosto dele, gosto do estilo de direção dele, dependendo, pra alguns filmes dá muito certo. Mas será que isso vai dar certo pro Star Wars? É um caso assim pensar, por mais que tenha muita tosqueira, como eu falei, inclusive lá no vídeo de Obi-Wan, inclusive já deixar o linkzinho aí pra quem quiser conferir, tá bem legal. O Star Wars, assim, ao longo na trilogia clássica era muita coisa, assim, muita cena de tosqueira. Por exemplo, Stormtrooper batendo a cabeça, coisas do tipo assim. Será que ele vai trazer esse clima de volta ou será que não vai dar muito certo com a franquia? Sim. Mas aí tem uma pegada bem diferente, porque se você for pegar Star Wars e pegar o catálogo de filmes de Star Wars, você não são filmes que você passa o tempo inteiro rindo. Ele tem piadas ali então, posicionadas em determinados momentos, aí ele usa instrumentos como C3PO, R2D2, né, para fazer o Han Solo mesmo, né, para fazer determinados momentos de cômicos de um filme que ele não é 100% comédia, nunca foi, nenhum deles foi, né. Se você tiver algum filme da franquia aí, que eu sei que tem muita coisa perdida de Star Wars aí no meio do planeta Terra, se você pegar um que tenha sido de comédia, você me apresenta porque eu não conheço. Então, aí você tá depositando confiança num cara que sabe fazer uma coisa, pedindo pra ele fazer outra coisa. Você tá pedindo pro boleiro fazer uma pizza. É estranha a escolha, né? É igual o Tarantino, ele sonha em fazer um filme de Star Trek, inclusive chegou muito perto disso. Mas eu não sei se o estilo do Tarantino, por mais que ele seja um diretor brilhante, combine com Star Trek. Exatamente. Então é você pedir pro Mano Menezes te entregar um time super ofensivo que faça gols todos os jogos. Não vai ser isso. Então você tem que ser coerente com o que você tá escolhendo. A Marvel falou, eu quero o Thor engraçado. Toma Taika Waititi. Eu quero o Guardiões da Galáxia engraçado. Toma James Gunn. Entendeu? Não tem muito mistério aí. Eu quero o Doutor Estranho com cenas de horror e um mini terrorzinho. Toma Sam Raimi. Tá na mão certa. Vai te entregar o que você tá pedindo. Então, se o pessoal que gere, né, Star Wars tá esperando que se faça um Star Wars mais engraçado, eles entregaram na mão certa. Tá? Do Taika Waititi. Eu dei risada pra caramba com esse toy. Agora, eu só não sei se isso é o que os fãs querem, né? De maneira geral. Eu sou um cara muito peito aberto pra, né? O que vier aí, meu irmão, vamos ver. Se for bom, é bom. Se for ruim, é ruim. Eu não sou desses caras chatos que fica na porta da empresa e fala, faz o filme que eu quero, não sei o quê. Eu não quero saber o que o diretor espera. Eu quero o meu gosto. Sabe? Eu vou lá ver e ver se eu gostei, se eu não gostei, não gostei. Para o que se propõe aqui, eu gostei. Então, assim, indo pro tema ali da poderosa Thor, né, que a gente mencionou um pouquinho, a Jane Foster, interpretada pela Natalie Portman, inclusive mencionei Star Wars, ela também tá ali, né? Exatamente. É o retorno de Natalie Portman ao espaço, né? Porque fazia tempo que a gente não via desde a época lá da Padmé, né? Então. Mas falando assim, um pouquinho da poderosa Thor, uma personagem que surgiu até recentemente nos quadrinhos, né? Quando o Thor se torna indigno ali e tal. A gente tem uma introdução dela bem semelhante ao quadrinho, né? Indo totalmente contra o que você achava, eles colocaram a doença dela no filme. Ousado, né? Ousado, assim, por recurso de roteiro e de filme, funciona. Mas eu não imaginava que fosse colocar esse tema, sei lá. Foi o espelho de dramaticidade que eu não espero no Thor brincalhão, no Thor da piada. Por isso que me surpreendi quando eu vi, caramba, realmente estão tratando desse tema, né? Isso foi uma surpresa, em algum aspecto eu fiquei surpreendido. Apesar de que meio que já estavam dando a entender que teria o drama da personagem no filme antes de eu ver o filme. Aí quando eu vi, falei, vamos colocar isso. Mas não esperava. Então. E assim, cara, eu gostei muito da personagem. Claro, ela não é uma personagem nova, né? Mas assim, eu gostei muito dela virar ali a poderosa Thor. Acho que combinou bastante, eles pegaram muitas coisas do quadrinho. E cara, vou te falar uma coisa que eu te falei até em off.
Eu amei o que eles fizeram com o Mjolnir, cara. Sim. Esse negócio de atirar O estilhaço, balístico, cara, né? eu acho. Então, cara, eu achei sensacional Muito isso. bom. Uma coisa assim, exclusiva dos filmes, né? Porque não acontece o que acontece com o Mjolnir nos quadrinhos. E então, assim, foi algo criado ali pelo Taika Waititi ou por alguém da produção que ficou muito bom, cara. Eu achei sensacional que E volta, como vira. recurso O martelo fica visual, maciço. assim, tecnicamente, foi muito bem explorado esse aspecto. Como uma arma mesmo, né? Show de bola, Sim. eu também gostei bastante. E eu acho que talvez o meu único problema com a poderosa Thor é pouca coisa, e eu sei que nem é tão relevante. Mas acho muito rápido também com o que acontece quando ela ganha os poderes, né? Porque ela simplesmente vê lá, relembra que o Mjolnir ele pode ser capaz de trazer saúde pra pessoa e tal, em vários aspectos. Ela vai até lá e o Mjolnir vai parar na mão dela, Nem sabe? mostra. Nem mostra. Só mostra o Mjolnir se mexendo ali. Aí daqui a pouco, quando o Thor aparece em Nova Asgard, ela já é a poderosa Ela já Thor. é a poderosa Thor. Eu achei que foi um pouco súbito. Mas, enfim, o filme ali tenta fazer exatamente aquele ajuste de por que a Natalie Portman não estava nos outros filmes do Thor, não estava nos outros filmes. Eles tentam meio que puxar ali. A gente sabe que foi uma crise que ela teve com a Marvel, que ela não gostou da Patty Jenkins ter saído da direção do segundo filme, mas eles tentam explorar aquilo ali como um problema de relacionamento. Isso também achei muito legal. E no meio disso tudo, né, eles sinalizam ali que a parceria com o Thor tenha feito ela ser digna, né? Foi ele que pediu pro Mjolnir, aí criou uma magia ali que fez ela passar a ser digna, né? Feitiço, né? Sim, eu achei bacana como eles conseguiram costurar, né? A ausência dessa personagem que lá no começo se mostrava tão importante e que sumiu de uma hora pra outra. Eu não sei de quando que é esse arco da Poderosa Jane nos quadrinhos, viu, Vitor? Mas se foi depois da primeira aparição dela nos filmes, né, é um negócio que eles não tinham planejado no futuro, né? Eles planejaram lá atrás, eles não tinham ideia de que isso poderia acontecer um dia. Quando eles convidaram a se eu não me engano, foi sim. Então veio depois. Nos quadrinhos surgiu depois do MCU já ter a Jane. Então você vê que tem certas coisas que eles vão pegando ao longo dos anos, né? Nada é planejado lá atrás, né? Como muita gente acha, o Homem de Ferro planejou tudo que tá acontecendo hoje. Não. Eles vão diferente se desenvolvendo, né? Da Coração de Ferro. Ela surgiu nos quadrinhos já imaginando introduzir ela no MCU uma hora. Sim. O que vai acontecer, né? Exatamente. Então é exatamente o que eu tô falando aqui, né? Foi uma sacada boa de terem chamado de volta a Natalie Portman. Eu realmente, assim, nunca achei esse casal, caramba, que química. Esse filme ajuda, né, a aproximar um pouco mais os dois, e as cenas de humor também, né, principalmente as cenas que eles estão juntos e tal, aí tem a crise no relacionamento, né. Eu acho que se eu fosse o roteirista eu colocava mais piada ainda, porque a gente gosta muito de referência, né, aos outros filmes, né, e acho que se eu fosse o roteirista eu colocava isso aqui, mas isso não vem ao caso. Acho que do jeito que ficou também ficou bom. É bom lembrar que a Jane Foster aparece em Vingadores Ultimato, mas a cena ali da Natalie Portman é tudo de arquivo, né? São cenas de arquivo do segundo filme do Thor, né? Não tem uma nova atuação ali, não. É que bem encaixado, né? Dá a impressão de que ela foi gravar novas cenas, mas não foi, não. Tanto é que, se não me engano, eu não sei se ela aparece nos créditos finais daquele filme. É porque foi tanta gente que tava naquele filme, né? É capaz que ela até apareça, mas enfim, de fato ela não gravou as cenas pro filme, não. E assim, eu gosto, cara, vou te falar, acho que a personagem que eu mais gostei no filme foi a Poderosa Thor. E uma coisa que eu também te falei, cara, eu me decepcionei muito deles já introduzirem ela nesse filme e já darem um final pra ela nesse filme. Eles deram um final semelhante ao que acontece nos quadrinhos, tipo, toda vez que ela usa o Mjolnir, ela se transforma na Poderosa Thor, o câncer progride um pouco. Então, assim, ela tem o mesmo fim nos quadrinhos, mas ela demora um pouco. Eu jurava que, mesmo que eles colocassem a doença, que foi o que aconteceu, eles demorassem mais um pouco pra que ela tivesse um aproveitamento na fase 5 e tal, que ela fizesse parte dos Vingadores, que ela fosse a Poderosa Thor, fosse a Thor da Terra. Então, mesmo que Chris Hemsworth no futuro não, porque a cena pós-crédito que a gente vai falar daqui a pouco, dela entrando no Valhalla, ela subentende que, tipo, não parou por aqui a personagem.
Eu não sei se Assim, ela vai fazer parte dos Vingadores, se ela vai substituir o Thor, eu até acho que não. Mas a impressão que me passa é que aquilo ali tá te dando a entender, olha, Jane Foster vai voltar, apesar de eles não colocarem isso no final do filme, né? assim, só complementando o que acontece com a Poderosa Thor nos quadrinhos, que talvez eles usem aqui nesse filme, tipo, a mesma coisa, ela sucumbe ao câncer, morre e tal, só que diferente do filme, o Thor ele não aceita a morte dela, então ele tenta trazer ela de volta, só que ali ela não volta como uma Poderosa Thor, ela volta como uma Valkyria. Exatamente. Será que isso pode acontecer no MCU? Eu sou a favor dela voltar como uma Poderosa Thor. Mas aí vem o final do filme. Porque a gente tem a introdução de uma nova personagem ali pro Thor, né? E parece que ela herdou o Rompe-Tormentas dele e ele ficou com o Mjolnir, né? Sim. A pequena filha do Gore, né? Que o Gore vai até a Sim. eternidade. E lá ele ia pedir pra se matasse, né? Todos os deuses. Aí já começa a criar aquele furo. Poxa, por que o Thanos não fez isso? Era muito mais fácil do que ele ter juntar as joias. Se simplesmente fosse até a eternidade e pedisse pra 50% da população aleatoriamente, né? Universal fosse extinguida. No caso aqui, ele usou um recurso que me pareceu muito mais fácil, né? Que foi usar a eternidade. Até porque as joias do infinito já se foram, né? São passado e, enfim. Elas ainda existem, mas elas são poeira. Não, elas estão em outro. Exatamente. Ninguém vai lá e juntar os átomos para fazer joia de novo. Então meio que ficou essa coisa. E é a filha do Gore, né? É quem vive, né? E o Gore Inclusive... se vai. E aí a filha é filha de fato, não do Gore, mas é filha do Chris Hemsworth na vida real, né? Então, é a cara curioso dele, isso. a menina. Então. Mas assim, dá a entender de que ela também se tornou a eternidade, né? Porque se você reparar no reflexo da menininha quando ela volta, o reflexo dela é a eternidade. Então, assim, talvez mais uma personagem ali para Jovens Vingadores. Não sei. Agora, eu acho que não, que ela é muito pequena ainda, né? Ela é muito pequena. E se você for pensar em Jovens Vingadores falando da Cassie Lang, que já é adulta, da própria Riri Williams, né? Enfim, não sei se se encaixa. Da Kate Bishop, não sei se se encaixa muito nesse perfil, não. Ela é bem pequenininha ainda. Uma criancinha Mas mesmo, assim... né? Então não sei se encaixa, não. Mas, enfim, pra futuro, nunca se sabe, né? É até bom, né, que o Chris Hemsworth já fazendo já na família, já, opa, aqui, garantir meu futuro aqui. Né? Eu tô velho, vou mas passar assim... pra criançada. Mas que assim, que a eternidade ali meio que se fundiu a filha do Gore, isso fica quase claro. Inclusive, isso é outro ponto pensei... de reclamação também, né? Mas a eternidade é muito mais profundo do que só isso, do que uma imagem PNG parada com o retrospecto da NASA. Cara, ficou bonito visualmente. Os caras ficam com tanta raiva na hora de falar mal das coisas que manda essa de PNG da NASA ali. Pô, ficou bonito, ficou parecido com o quadrinho. Mas o que mais me incomodou nos efeitos ali no CGI foi a cabeça flutuante, que desculpa que Chaves fazia melhor. A cabeça flutuante do filho do Heindel, né? Ficou Então. feio pra caramba também aquilo ali. Mas é que eu tô falando assim, tirando o CGI ruim dos capacetes, desse negócio aí, e o Gore não ter sido ameaçador, no todo eu gostei. Acho que foi uma boa adição ao universo da Marvel. Eu me diverti, dei bastante risada. Eu entendo quem não tenha gostado. Apesar de que tem duas aparições, né? Que a gente não falou aqui, que foi a Sif, que apareceu no começo. Uma roupa Verdade, ela igualzinha retornando, né? dos quadrinhos mais recentes, né? Que ela retornou aí depois de muito tempo de ausência, que foi mais por problemas de agenda da atriz do que qualquer outra coisa, mas enfim. Tá de volta a Sif, agora sem um braço, né? Tem o braço dela foi parar em Valhalla. É verdade, só o braço que morreu em batalha. Essa foi boa também. E o pós-crédito, né? Que é o Hércules. Toda aquela cena dos deuses, sei lá, ela tem ali os easter eggs e tal. Deus Inclusive do eu ia Pantera falar, Negra, tinha até esquecido disso. A Bast, né? Que é a deusa do Pantera Negra, aparece ali. Tem piadinha, sobra pra todo tipo de coisa ali. Inclusive é o que eu tava pensando, cara. Eu pensei na hora, cara, não seria perfeito se eles colocassem os deuses egípcios ali, ou pelo menos com Shu assim de fundo, bem longe, porque ali é uma grande reunião dos deuses, inclusive Thor menciona Ra. Aparece o Cavaleiro da Lua e a Miss Marvel, né? Na introdução da Marvel, do logo da Marvel Studios ali, né?
a gente vê que já colocaram a Miss Marvel e o Cavaleiro da Lua nessas introduções. Né? Enfim, Miss Marvel tá ali, aparece Então, de ladinho ali. mas eu acho assim que se ficaria. Seria uma forma de vender Cavaleiro da Lua como sendo parte Sim. do MCU, coisa que a série não fez. Tipo, botava com o Shun assim longe, sei lá, um easter egg. Pô, ia ser bem Sim. legal. É questão de tons também, né? Porque Sim. a cena dos deuses é a pura galhofa. Aí você coloca o Khonshu lá, que na série do Cavaleiro da Lua, apesar dele ter assim, posso até tratar o Khonshu como um alívio cômico, né? Junto de alguns momentos ali do próprio personagem principal. Mas o Khonshu ali seria realmente ficar bem destoado, né? Destoante do que foi na série pra galhofa, que é a cena dos deuses, né? Que é pura galhofa. A cena toda, a sequência ali, basicamente, muita galhofa, né? Até a cena do Sim, Korg então. lá, que supostamente parecia que tava morrendo, segundos depois já vira galhofa porque ele não morreu coisa em cima nenhuma. Que é a cabeça Sim, que então. controla o resto do corpo, enfim. Mas assim, continuando falando do Hércules, eu jurava que ele ia aparecer antes no filme, não aconteceu, mas foi uma bela surpresa ver ele ali na cena pós-créditos. O Hércules nos quadrinhos é membro dos Vingadores e um dos Sim. melhores amigos do Thor. É. Mas a introdução, né, dele nos quadrinhos, até onde eu sei, é um batalhando com o outro, né? E aí depois que Não, assim, vira herói. E tal. provavelmente vai ser a mesma coisa, eles vão batalhar, depois eles vão ficar bem amigos e tal. E tendo pelo ritmo, o pai dele, que foi bagaceira pura, né, do Russell Crowe ali interpretando o alívio cômico puro, é de se esperar que o Hércules também possa virar esse alívio cômico no futuro também, né? Não custa nada. Vamos ver quando o personagem vai retornar, né? Exatamente. Mas eu acho que vai ser esse percepção minha, né? Eu acho que vai ser esse o caminho aí. E a segunda cena pós-crédito a gente já mencionou um pouquinho, né? Que é a Jane chegando em Valhalla e sendo recebida pelo Heimdall, né? Sim. Outro que dava a entender que não gostava mais de fazer filmes da Marvel, até trabalhar com Taika Waititi, né? O Idris Elba Sim. tava meio chato. Pô, muito chato gravar esses filmes do Thor. Aí ele entra em Ragnarok, que é aquele frenesi todo lá na direção do Taika Waititi, aí ele voltou, renovou a vontade de aparecer, né? Ele morre, né, nas mãos do Thanos em Guerra Infinita, mas ressurge agora ali em Valhalla, né? É ver como eles vão tratar Valhalla, né? Se vão tratar Valhalla como um campo extradimensional, e aí se for um campo extradimensional é palpável, né? Por outros personagens da Marvel aparecerem por lá. Já se tratando que a gente tem personagens místicos, né? Como o Doutor Estranho, enfim, outros aí que estão, né, sempre entre um lado e o outro. Não custa mas nada. tem a chance deles nem aproveitarem isso, né? Eu acho que não. Eles não. Nada na Marvel é à toa. Eles nunca colocam uma cena. Tirando a cena do Adam Warlock lá, que até hoje a gente não viu. Acho que provavelmente vai ser paga lá em Guardiões 3. Geralmente as coisas são colocadas depois, né? Então eu acho que vai ser por aí. Talvez seja só uma despedida pra Jane mesmo saber o que aconteceu com ela. Não sei, vamos ver. Eu não sei. Eu acho difícil fazer uma cena pós-crédito só pra isso. Não vejo assim, não. Teve cena lá do Bruce Campbell se socando e Doutor Estranho, pô. Ah, mas ali tem uma percepção cômica, mais ou menos como a cena do Capitão América lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar. Que é só pra... putz, trouxa. Só pra isso. Nesse caso não, ligado, esse caso aqui não é uma cena de tipo, acabou. A Jane não vira e fala, acabou. Não é isso, né? É uma cena pra futuro. E aí fica muito essa coisa também, né, das cenas pós-crédito, que às vezes toma uma importância maior do que o próprio filme, né? Mas, sobre o filme no geral é isso, vamos dar as notas, né? Sim. Assim, dessa vez deixa eu começar também. Dando a nota pra esse filme, como eu falei, eu acho que não é... Eu fui pro cinema com medo, eu esperava uma tranqueira do jeito que o povo tava falando. Me surpreendi, achei o filme ok, não achei nada maravilhoso, mas eu achei ele muito melhor que Eternos, que Viúva Negra. Eu achei ele mesmo nível ali, mais ou menos, Shang-Chi. Mas assim, eu acho que eles perderam a mão no pastelão. Eu acho que eles pegaram o que tinha em Ragnarok e elevaram ao extremo, não de um bom modo. Eu acho que eles erraram um pouquinho nessa mão ali do pastelão. Teve cenas boas de comédia, mas teve outras como essa. Cara, é sério, eu nunca vou aceitar essa cena dos Zeus descendo as escadas. Então, assim, é um filme ok.
nem de longe é o pior filme da franquia Thor. Eu acho que o primeiro Thor, pra mim, ainda é o pior de todos. É uma discussão muito forte aí sobre qual o pior filme da Marvel. Se é Homem de Ferro 3 ou se é Thor 1. Não, é Homem de Ferro 3 pra mim. Homem de Ferro 3 pra mim, é. Não, mas dentro da franquia Thor é Thor, é o primeiro Thor. Sim. Mas dentro do MCU é Homem de Ferro 3. Então, assim, eu acho um filme ok. Eu acho ele ali talvez o terceiro melhor dessa fase 4 por enquanto. Perdendo pra Homem-Aranha assim, volta pra casa e depois Doutor Estranho. Eu acho que esses dois estão bem à frente dele. Eu tô na dúvida ainda se o Doutor Estranho 2 e esse filme. Assim, um ponto alto do filme que eu amei foi a introdução a introdução não, o renascimento da Jane ali dentro da franquia. Gostei muito dela como poderosa Thor. Então, assim, eu acho um filme bem ok. Não é nenhuma obra-prima igual o Guerra Infinita, mas é bem assistível e reassistível. Então eu acho que eu daria uma nota 8. Esse filme vai pra Valhalla, né? Que ele morreu em batalha. Ele sabe que esse filme tá sendo extremamente cancelado, assim, entre aspas, pelos fãs. Mas acho que ele morreu de maneira digna e eu gostei do filme, acho que a nota 7. E assim, eu tô falando isso porque eu sei que provavelmente no YouTube eu não vi ainda. Está gravando isso no dia 19 de julho. Eu não vi uma crítica positiva desse filme ainda no YouTube. Não vi. Pode ser que tenha. Cavucar com certeza vai ter. Mas eu não vi ainda. Então, o meu prospecto aqui, pra mim, é a primeira pessoa que tá falando que gostou desse filme abertamente no YouTube, né? Então, pra mim, uma nota 7. Acho, claro, né, que ainda Homem-Aranha Você Volta Pra Casa ainda é o melhor filme dessa fase 4. Apesar de que tem muita condição de ser superado. Eu também não acho que é uma obra-prima. Não é. Vingadores Guerra Infinita, Guerra Civil, Capitão América Invernal, não é. Né? Então, dá pra ser superado. Porém, eu acho que Thor, Amor e Trovão tá ali juntinho com o Doutor Estranho 2 na segunda colocação da fase 4. E é muito melhor do que Viúva Negra. Eu fico chateado porque Homem de Ferro 3 e Viúva Negra estarem nos piores, sendo os piores filmes pra mim do MCU, sendo que são os meus personagens favoritos, dois dos meus personagens favoritos. É bem chato isso, mas realmente, o Viúva Negra não foi bom. E é melhor que Eternos e que Shang-Chi também. Só complementando aqui, eu não lembro que nota eu dei pra Doutor Estranho, mas foi antes de eu reassistir. Então assim, eu coloquei depois que assisti, tipo, eu coloquei 7. Mas eu tinha colocado 6.5 antes, eu atualizei pra 7. Então, eu não sei quanto eu dei na época, mas então, se eu dei 8 pra esse filme, eu atualizo a minha nota de Doutor Estranho pra 8,5. É que você realmente eu sou mais exigente. As notas tudo alto, tudo 8, 9, não. 7. Esse filme aqui é um bom filme, mas é uma nota 7. Tem filme aí que, por exemplo, Guerra Infinita, eu trato como 8.5. Ultimato, eu trato como 8. Guerra Civil, 8.5. Soldado Invernal, 8.5. Acho que então esse é o topo pra mim do MCU. E filmes, né? Não tô colocando as séries aqui porque é outra mídia. Mas em filmes eu acho que pra mim é isso aí. Tá certo, então. Mas sobre Thor, Amor e Trovão é isso, pessoal. Se vocês... Chocante. Se vocês curtiram o vídeo aí, já curtam, compartilhem, comentem. Se vocês assistiram o filme, falem aí o que vocês acham de positivo, negativo no filme. Eu sei que a maioria é mais negativa, mas pode comentar aí. Não deixe de se inscrever no canal, que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos nossos outros canais, o Carpa Mágica, o Futebol Ilimitado. E qual a diferença entre trovão e relâmpago? É a pergunta que Mas então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou! Valeu!